Enquanto você dorme, algo acontece no invisível. O corpo descansa, a mente se apaga, mas o espírito desperta. Muitos acreditam que o sono é apenas um momento de repouso, mas a verdade é que o sono é um portal, um limite tênue entre o mundo físico e o espiritual. E enquanto os olhos se fecham, há algo em você que permanece acordado, algo que viaja, luta, escuta e às vezes é atacado. Hoje, você vai descobrir o que realmente acontece com o seu espírito enquanto dorme. E o que eu vou te revelar pode mudar a forma como você ora antes de dormir e até como você enxerga o descanso da noite. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mistérios Ocultos da Bíblia. Eu sou Ericles Clay e hoje vamos mergulhar em uma das verdades mais enigmáticas das Escrituras. O mistério espiritual que acontece enquanto o corpo dorme. A Bíblia fala sobre o sono desde Gênesis até o Apocalipse. Homens de Deus tiveram sonhos proféticos, revelações, advertências e encontros com o próprio Criador, tudo enquanto dormiam. Mas há também outro lado. O inimigo também opera à noite. Enquanto o corpo repousa, ele tenta penetrar a alma, manipular sonhos, plantar medo e distorcer percepções. O que poucos sabem é que enquanto o corpo dorme, o espírito continua desperto. Ele não entra em repouso. Ele permanece sensível ao mundo invisível, acessando dimensões que os olhos não veem. E se você já acordou cansado, confuso ou perturbado após um sonho estranho, talvez o seu espírito tenha travado uma batalha sem que você sequer percebesse. Por isso fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que eu vou te revelar pode transformar completamente o modo como você entende o sono e o que realmente acontece com a sua alma nas horas em que o mundo dorme. A primeira revelação: o sono físico e o desligamento da alma. O sono sempre intrigou a humanidade. É como se Deus, todas as noites, nos desligasse do mundo por algumas horas, permitindo que o corpo se recupere e a mente seja restaurada. Mas o que a Bíblia diz sobre o sono? Em Gênesis 2:21 está escrito: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e formou a mulher. Repare, o primeiro sono mencionado nas Escrituras não é apenas descanso, é o momento em que Deus realiza algo profundo e invisível. Enquanto Adão dormia, o Criador estava agindo. Ele o desligou do mundo natural para operar no sobrenatural. O sono, portanto, é mais do que uma pausa física. É um estado em que o corpo descansa, mas a alma e o espírito permanecem ativos em dimensões diferentes. Durante o sono, a consciência se apaga, o corpo se desacelera, mas a alma continua viva. É nesse estado que surgem os sonhos, as visões e, às vezes, os ataques espirituais. Em Jó 33:14-15, a Bíblia declara: Porque Deus fala de um modo e de outro modo, porém o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Percebe o mistério? Enquanto o corpo dorme, Deus fala. O sono físico se torna uma janela espiritual, um momento em que o espírito humano pode receber instruções diretamente do Criador. Mas essa mesma porta que permite a revelação divina também pode ser usada pelo inimigo para tentar confundir, oprimir e destruir. Por isso, a Bíblia nos chama à vigilância. O sono é um terreno neutro e quem domina esse espaço influencia o destino, o conflito invisível, o espírito e a batalha noturna. Poucos percebem, mas há uma guerra acontecendo toda noite. Uma batalha que não é vista com os olhos, mas sentida no íntimo da alma. Jesus mesmo alertou em Mateus 13:25, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Note as palavras, dormindo os homens. Enquanto o corpo repousa, o inimigo age. Ele planta o que não foi semeado por Deus,
ideias, tentações, medos, perturbações. É durante o sono que muitas pessoas têm pesadelos espirituais, paralisias noturnas, sensações de opressão ou até sonhos que parecem reais demais para serem apenas fruto da mente. Por quê? Porque nesse estado, a alma está vulnerável e o espírito está em campo aberto. O espírito humano não dorme. Ele continua desperto, consciente de realidades espirituais. Ele percebe o que os olhos carnais não enxergam. E é nesse momento que muitos travam batalhas que não se lembram ao acordar. Os anjos também operam nesse período. A Bíblia mostra em Daniel 10 que há batalhas espirituais acontecendo nos céus, interferindo até nas respostas das orações. Enquanto Daniel jejuava e orava, um anjo foi enviado, mas ficou retido por 21 dias por forças espirituais da maldade. E se o mesmo ocorre quando estamos acordados, imagine quando o corpo descansa e o espírito está mais exposto. Não é coincidência que muitos homens de Deus, como Daniel, José e Jacó, receberam revelações enquanto dormiam. O sono, portanto, não é apenas descanso. É o campo onde o espírito pode ser visitado por Deus ou atacado pelo inimigo. Por isso, antes de dormir, o cristão deve orar. Não por medo, mas por discernimento. Porque o espírito não conhece sono. Ele conhece comunhão ou conflito. A segunda revelação, o espírito desperto e as dimensões espirituais. E agora, chegamos a um ponto mais profundo. Se o corpo repousa e a alma sonha, o que faz o espírito? A resposta está em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo revela algo tremendo. O espírito humano é, por natureza, conectado ao eterno. Enquanto o corpo está limitado ao tempo, o espírito habita entre dimensões. Quando dormimos, ele não é desligado, ele é liberto. Nesse estado que ele pode ser levado a lugares espirituais, ver coisas ocultas, ouvir o que Deus quer revelar, ou ser advertido sobre perigos futuros. Ezequiel foi levado em espírito a lugares que o corpo não poderia alcançar. João, em Apocalipse, também declara: "Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta." Essas experiências não são meramente simbólicas. Elas revelam que o espírito humano tem acesso a dimensões celestiais. E o sono físico pode ser o momento em que esse acesso se manifesta com mais intensidade. Mas aqui está o alerta. Nem todo sonho vem de Deus. Nem toda revelação é divina. Há espíritos enganadores, como alerta 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O espírito humano é como uma antena. Ele capta sinais do alto, mas também pode captar interferências. E é por isso que muitos acordam com pressentimentos confusos, sem entender o que sentiram durante a noite. O que aconteceu ali foi uma interação espiritual real, só que sem compreensão consciente. Enquanto dormimos, o espírito pode ser fortalecido ou enfraquecido, pode receber revelação ou ser atormentado. Depende de quem domina o coração antes de o sono chegar. Por isso, o que você faz antes de dormir é uma semente para o que o seu espírito viverá durante a noite. A revelação final. O que realmente acontece com o espírito enquanto dormimos? Quando o corpo entra em repouso, algo sobrenatural começa a acontecer. As ondas cerebrais diminuem, o coração desacelera e a consciência física é desligada. Mas o espírito desperta. Sim, o espírito humano não dorme. Ele permanece ativo, desperto, sensível, navegando entre dimensões. É nesse momento que a linha entre o mundo natural e o espiritual se torna mais tênue. Enquanto o corpo repousa, o espírito pode ser conduzido a lugares de revelação ou provado em campos de batalha invisíveis. A Bíblia dá vislumbres disso em diversas passagens. Quando Deus falava com profetas em sonhos, quando alertava reis sobre perigos,
ou quando anjos ministravam aos justos durante a noite. Em Mateus 2,13, por exemplo, um anjo do Senhor aparece a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Repare, enquanto José dormia, o corpo dele descansava, mas o seu espírito estava desperto, recebendo uma mensagem do próprio Deus. O sono foi o canal. O espírito foi o receptor. Agora imagine o contrário. Se Deus pode instruir, também o inimigo pode tentar enganar. E é por isso que muitos têm pesadelos que não são apenas produtos da mente, mas sinais de batalhas espirituais reais. Durante o sono, o espírito pode lutar, pode interceder, clamar, resistir. É por isso que às vezes acordamos exaustos, mesmo após horas de descanso. O corpo repousou, mas o espírito guerreou. Muitas pessoas relatam acordar com lágrimas, sensação de alívio ou paz profunda, e não entendem que naquela madrugada o Espírito Santo intercedeu por elas, fortalecendo-as em meio à guerra invisível. Romanos 8:26 explica: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, o Espírito Santo ora em nós, até mesmo enquanto dormimos. Ele protege, consola e fortalece o nosso espírito humano nas horas em que estamos mais vulneráveis. A lição eterna: o perigo do sono espiritual. Mas existe um tipo de sono que é mortal: o sono espiritual. Aquele que não afeta o corpo, mas apaga a alma e adormece o espírito. Jesus advertiu em Apocalipse 3:2: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. A advertência é clara: muitos vivem dormindo espiritualmente, mesmo acordados. O corpo está ativo, mas o espírito desligado. Essas pessoas respiram, trabalham, sonham, mas não percebem que estão desconectadas da presença de Deus. É possível dormir espiritualmente dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas sem permitir que ela penetre a alma. É possível cantar hinos, orar e ainda assim viver espiritualmente entorpecido. E é isso que o inimigo quer. Não apenas te cansar, mas te fazer dormir espiritualmente. Porque enquanto você dorme, ele planta. Enquanto você relaxa, ele age. Enquanto você se distrai, ele conquista território. Jesus contou uma parábola que ilustra isso perfeitamente em Mateus 13:25. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O joio representa aquilo que parece verdadeiro, mas é falso. Ideias erradas, falsas doutrinas, distrações espirituais, enganos sutis. Tudo isso é plantado quando o cristão deixa o espírito adormecer. E há um detalhe poderoso aqui: o diabo não precisa te destruir se ele conseguir te fazer dormir. Porque um espírito adormecido é um espírito que não discerne. E quem não discerne, não resiste. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 5:14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa é a convocação do Espírito Santo para esta geração. Deus está chamando o seu povo para acordar. Não apenas abrir os olhos físicos, mas despertar no espírito. Você pode estar dormindo espiritualmente e nem perceber. Pode estar acostumado com a rotina, com o comodismo, com a frieza espiritual e achar que está tudo bem. Mas no mundo invisível, há uma guerra acontecendo agora e a sua alma está no centro dela. O chamado à vigilância. Toda noite, antes de dormir, você decide a condição do seu espírito. Você pode ir para a cama vazio, desconectado, vulnerável, ou pode deitar em paz, coberto pela presença de Deus. A oração noturna não é um ritual religioso, é uma armadura espiritual. Quando você ora, o Espírito Santo cerca o seu descanso com luz. Quando você se entrega a Deus antes de dormir, o inimigo perde acesso ao seu território espiritual. Salmos 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O verdadeiro descanso não está no travesseiro.
está na presença de Deus. Enquanto o corpo repousa, o espírito pode continuar em comunhão, protegido, renovado. Então, da próxima vez que for deitar, não leve o medo, a culpa ou a ansiedade. Leve a presença, leve a palavra e diga como o salmista: eu me deitarei e dormirei, porque o Senhor me sustenta. Agora você sabe o que realmente acontece enquanto dorme. O corpo descansa, a alma sonha, mas o espírito vive. Há uma guerra acontecendo todas as noites, uma guerra por sua paz, por sua mente e pela sua salvação. E a vitória começa antes de o sono chegar. Ore, vigie, permaneça desperto no espírito, porque enquanto o mundo dorme, Deus ainda fala e o inimigo ainda age. Se esta mensagem falou com você, deixe seu comentário dizendo: Senhor, desperta o meu espírito. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração profética. E se você quer continuar aprendendo os mistérios ocultos da palavra, inscreva-se agora no canal Mistérios Ocultos da Bíblia, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Porque o que muitos chamam de sono, Deus pode estar usando para acordar o seu espírito. Paz e luz sobre o seu descanso. Até o próximo vídeo.